Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia, irmã Beth. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Escola de Profetas. Bom dia. E hoje eu estou gravando com você, uma pessoa muito especial aqui para nossa casa. Obrigada, Jennifer. Você também. Amém. Sempre luz para nós. E nós temos muitas pessoas especiais lá em casa nos assistindo também. Também. Não é? Seja muito bem-vindo aqui. Nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui conosco. É o momento mais especial da casa. Sim, é o né? culto ao Senhor. E se você está aqui, você está compartilhando desse momento especial com o Senhor e conosco também. Vamos convidá-los a orar? Então vamos nos ajoelhar? Bora. Querido Deus e bom Pai, queremos agradecer ao Senhor porque mais uma vez nós acordamos com vida, nós acordamos, Senhor, na Tua presença. Amém, E Senhor. é um privilégio para nós fazermos parte do Teu povo, Senhor. Queremos agradecer porque temos a oportunidade de abrir a Bíblia, de ler a Bíblia, Senhor. Temos a oportunidade de estar em comunhão contigo e isso é enriquecedor para o nosso caráter, Senhor. Amém, Queremos Pai. pedir ao Senhor que venha abençoar os que estão em casa, que eles possam, Senhor, encontrar em Ti tudo o que necessitam, ó Deus. Amém, que eles Senhor. possam encontrar na Tua palavra respostas, Senhor, para as suas orações. Amém, E sabemos que na Tua palavra há resposta, Senhor. Então que este vídeo, ó Deus, possa ser um vídeo que alcance todas as pessoas que necessitam e que carecem de Ti, Senhor. Pedimos também que o Senhor envie missionários comprometidos para esta casa, Senhor. Amém, Que o Senhor possa Pai. continuar abençoando grandemente a Escola de Profetas e que o Senhor possa abençoar a vida daqueles que estão na Tua missão, Senhor, perseverando. Senhor. E que o Senhor possa voltar logo para nos buscar. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Amém. E para continuarmos esse louvor, vamos cantar ao Senhor e cantar forte, para termos a presença dEle cada vez mais ao nosso lado. Vamos cantar o hino de número 186, Ó Mestre, o mar se revolta.
música, né? Nosso Deus, Ele sossega o mar. E esse Deus é o que cuida de mim, de você, irmã, e de cada um que está aí em casa. E Amém. Ele cuida a cada dia, e a cada dia que se passa, Cuida mais. cuida mais e está mais perto do lar para Ele nos buscar. E é exatamente sobre isso que nós vamos cantar no próximo hino de número 417, Perto do Lar. Amém. Beth, a senhora tem alegria no coração? Muita alegria no coração. E gratidão? Muita gratidão. Ah, então o verso que você e eu vamos recitar vai ser com muita força. Vai sim. E todos que aqui estão também. Sim, porque nós temos muita gratidão e alegria no coração e eu convido você de casa a abrir o Salmo 100. Nós vamos recitar ele, não é? Vamos. Vamos juntos? Vamos. No 3? No 3. 1, 2, 3. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a
Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Salmo 100. Agora, você aí de casa, nós aqui da igreja, vamos ficar com o estudo. Que Deus lhe abençoe muito nesse dia. Amém. Bom dia, que bom que estamos juntos mais uma vez e juntos para fazer algo muito bom, né? Estudar a palavra do Senhor. E que alegria ter você aí do outro lado. As nossas manhãs, com toda certeza, não seriam a mesma coisa sem você. Que bom que estamos aqui. E hoje nós vamos estudar uma boa parte da palavra do Senhor. Nós vamos estudar o livro de Juízes, não é isso? Nós já entramos no livro de Juízes, pensa quantas coisas já aprendemos. E hoje nós vamos estudar do capítulo 5 ao 12. Nós temos grandes lições. Alguns capítulos já foram trabalhados pela professora Maísa ontem. Se você não assistiu o vídeo, vai lá, corre no canal e procura esse vídeo para você assistir. Porque hoje é uma continuação da história que ela contou ontem. E entrando no livro de Juízes, eu confesso a vocês que me dá uma tristeza muito grande de ler o livro de Juízes. Uma alegria imensa eu senti ao ler o livro de Josué, porque Josué conta de grandes batalhas e de grandes vitórias. Mas o livro de Juízes conta de grandes derrotas que havia no meio do povo de Deus. Foi um período muito difícil da história do povo de Israel. Era um período de anarquia moral e religiosa. Imagina que terrível deveria ser viver naquela época. O povo de Israel havia entrado num ciclo. Que ciclo era esse? Eles caíam em pecado, desobedeciam a Deus, eram judiados e oprimidos pelo maligno, por Satanás, pelos seus inimigos ao redor que eles não tinham expulsado. Eles se arrependiam, clamavam a Deus, pediam misericórdia, Deus socorria, levantava um libertador, tirava eles daquela situação e aí eles tinham um tempo de paz. Aí eles voltavam no pecado novamente. Depois opressão, depois clamavam. Eles viviam nesse ciclo e é isso que nós vemos aqui no livro de Juízes, um povo completamente desorganizado. Diferente do que a gente estudou na história de Moisés, não foi? Balaão foi amaldiçoar o povo e ele não conseguia amaldiçoar, porque ele via um povo organizado, um povo muito limpo, um povo muito abençoado. Agora era diferente a história. Agora havia completa desorganização. Você lê os capítulos de Juízes e você fica meio assim confuso, com um monte de histórias que são assim, que absurdo, como é que eles viveram assim? Era assim que estava o povo de Israel. E se você olhar aqui no capítulo 5 de Juízes, nós vemos o cântico de Débora. Débora foi uma profetisa, né? Uma mulher que Deus levantou naquela época e uma mulher de muita coragem. Ela foi levantada num momento muito difícil da história do povo de Israel, quando eles estavam sendo oprimidos por Jabim, rei de Canaã. E aí ela se levanta como profetisa e pede para que Abinoão guerreie contra esse povo. Só que ele só diz assim, eu só for se a senhora for. Se você não for, não vou não.
Imagina, um homem, um guerreiro dizendo, eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. E aí ela olhou para Abinoão e disse, eu vou. Mas a vitória não virá pela tua mão, virá pela mão de uma mulher. E isso era uma completa vergonha e desonra para aquele homem. E assim aconteceu porque Sísera, o comandante do exército de Jabim, foi derrotado pelas mãos de uma mulher, Jael, uma que não era nem do povo do Senhor. E o capítulo 5 vem falando do cântico que Débora fez após essa vitória. Olha que interessante, porque aqui nesse cântico ela traz algumas informações importantes que eu quero dividir com vocês. Se vocês verem no versículo 16 e no versículo 17 do capítulo 5, diz que alguns das tribos de Israel não participou desta batalha. Quem não participou? A tribo de Ruben. Os rubenitas não foram. Aqui no versículo 16 do capítulo 5, diz que eles estavam divididos entre si. Diz que eles ficaram em grande confusão e não foram. Mas além deles, aqui no verso 17, diz que Gileade ficou além do Jordão. Gileade não foi. Dan também não participou. Asser também não participou, não se importou com a batalha que estava por acontecer, não se importou por entrar nos planos do Senhor e se envolver do jeito certo, e eles não participaram desta batalha. Deixaram o povo lutar sozinho. Que vergonha, né? Que terrível. Agora, o que nós aprendemos com isso? Deus sempre vence, tá? Deus sempre vai vencer. Só que aqueles que não se envolvem, não participam da vitória. Se você não se envolve na batalha, você também não vai participar da vitória. Por isso que eu quero te perguntar, você tem se envolvido nas batalhas do Senhor? Você tem participado, você tem se envolvido na missão, você tem pegado a causa como se fosse sua, porque se você não se envolve na batalha, na vitória você também não participa. E é sério pensarmos sobre isso. Que posição tão terrível esse povo tomou, não é isso? Mas o Senhor Deus venceu e o verso 31 fala exatamente disso, porque Deus faz brilhar o sol acima daqueles que Ele ama. Que lindo, né? Ver esse relato da história. E aí nós entramos no capítulo 6, o capítulo 6 fala da história que a professora Maria já contou para vocês. A história de Gideão, como foi que Deus levantou Gideão. Que lindo é ver que Deus levanta alguém falho como eu e você e faz pela mão daquela pessoa uma grande libertação. O que nós aprendemos aqui de um resumo assim que eu vou fazer do capítulo 6, porque a gente já sabe da história. Nós aprendemos que pecado e sofrimento andam de mãos juntas. Eles nunca se divorciam, estão sempre juntos. O pecado acompanha o sofrimento. Então não pense que ao fazer algo de errado, aquilo não terá um preço. Terá um preço e o preço será muito alto. Mas nós também aprendemos uma coisa importante no verso 7. Olha só o que diz lá no verso 7, no capítulo 6. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Olha que lindo! É verdade que o pecado e o sofrimento andam juntos? É verdade. E eu sei que você aí de casa e nós aqui também sabemos muito bem disso, porque já pecamos na nossa vida e sabemos que o pecado traz sofrimento. Mas também sabemos que a súplica e a salvação andam juntas. Quando você suplica ao Senhor, Ele age em salvação na tua vida. Que especial é sabermos que Deus nos ouve apesar de nossas fraquezas. E é isso que nós vemos aqui no capítulo 6. Deus usando alguém que não se sentia muito pronto, muito capaz de realizar a obra. E Deus o usa, mesmo em sua falta de fé. E que tremendo é saber que Deus conhece e sabe lidar com as nossas fraquezas. Mas aí a gente vai adiante no capítulo 7, e você também já conhece essa história, a história dos 300 de Gideão, hein? Você gostou de ouvir essa história? Eu amo essa história, porque mostra uma coisa muito interessante. Nós somos lerdos demais para entendermos que não é pela nossa força que nós conseguimos a vitória. E foi por isso que Deus dispensou a maior parte do exército de Gideão. Falou, não, manda embora, tem gente demais. Porque vocês precisam entender que não é pela força de vocês,
é pela minha força. Nós somos lerdos demais para aprender isso do Senhor, infelizmente. E por isso nós temos que passar por algumas provas, não por algumas dificuldades. Mas, se você der ouvidos a Deus, você viverá o extraordinário. Porque é isso que a história do capítulo 7 me mostra. 300 derrotando 135 mil do exército dos midianitas. Então imagina isso. Quem tem fé e dá ouvidos ao Senhor vive o extraordinário. Mas aí a gente vai adiante no capítulo 8 e nós vemos aquela situação que também foi comentado no estudo de ontem, que a tribo de Efraim vai lá questionar de Gideão porque não foram chamados. Na realidade, eles não se voluntariaram para a guerra e Gideão soube responder muito bem a essa tribo, né? Mas nós vemos também o deslize da vida de Gideão, ele se apostatando e se enfiando numa desgraça sem fim. Mostrando para nós que ninguém é infalível, né? Ninguém é infalível, todos nós precisamos e dependemos do Senhor. Ninguém está livre de errar. E Gideão também não estava e ele acabou errando. E é triste ver o relato que se apresenta aqui no capítulo 7, no verso 30. Eu quero destacar para você esse verso porque isso vai dar andamento para o próximo capítulo. O versinho 30 do capítulo 8 diz assim, ó. E teve Gideão 70 filhos. É bastante filhos, não? 70 filhos que procedera dele, porque tinha muitas mulheres. Anarquia moral. O povo de Israel, na maioria das vezes, quando você for ler aí direitinho na sua Bíblia, você vai ver, tinham 40 filhos, 70 filhos, 50 filhos e muitas mulheres. E a maior parte dessas mulheres não eram do povo do Senhor. Muitas eram cananeias, eram escravas. E houve essa mistura de raças, e isso vai trazer problema com toda certeza, porque a poligamia traz problema. E nós vamos ver isso no capítulo 9, de Juízes. No capítulo 9 de Juízes, qual é a história que apresenta no capítulo 9? A história de Abimeleque. Quem era Abimeleque? Era filho de Gideão. Só que esse filho de Gideão era filho de uma escrava. Agora imagina que tipo de nascimento e estrutura de lar esse homem teve. Zero, não? Nasceu de uma escrava e ainda viveu numa família que tinha muitas mulheres e 70 irmãos. Que tipo de vida esse homem poderia então levar? Nós vemos aqui no capítulo 9, Abimeleque cometendo coisas absurdas, coisas terríveis, até mesmo de serem pronunciadas. Porque ele se levanta para receber autoridade. E ele se levanta sobre o povo de Siquém dizendo, vocês querem serem governados por 70 ou por um homem só que é da família de vocês? E ele se usa da idolatria para poder estabelecer a sua autoridade. E ele faz uma coisa absurda. Abimeleque mata os seus irmãos. Todos os seus irmãos, 70 homens, acabam sendo mortos pela mão de Abimeleque. Porque ele queria governar e ele não queria ninguém que competisse com ele. Imagina isso, que coisa terrível. Diz que somente um sobreviveu, Jotão, o filho menor. O filho menor de Gideão sobreviveu. Eu fiquei pensando, como é que pode alguém matar os seus próprios irmãos? Isso é o resultado da poligamia. Uma casa dividida com muitas mulheres, muitos filhos, fez com que Abimeleque perdesse a afeição natural que se existe numa família. A gente ama pai e mãe, a gente ama o nosso irmão, a gente não quer nem que fale mal deles. Mas Abimeleque não tinha isso, porque a poligamia roubou isso do lar de Abimeleque. E agora ele se levanta contra seus irmãos e os mata. Somente Jotão sobrevive. E é interessante analisar aqui, a partir do verso 7, que quando Jotão sabe dessa história, ele vai até o monte Gerizim e pronuncia uma maldição contra Abimeleque. Você lembra do monte de Gerizim? Lembra que a professora mais explicou do monte Ebal e Gerizim? Onde era proferido bênçãos e maldição. O monte Gerizim era um monte de bênçãos, mas agora Jotão se levanta para pronunciar uma maldição contra Abimeleque, por conta disso que ele havia feito contra
a sua própria casa, os seus próprios irmãos. Gente, essas histórias, eu não estou falando do povo de fora, eu estou falando do povo de dentro. Isso aqui aconteceu dentro do nosso povo. Isso nos dá um alerta para percebermos o que podemos nos tornar longe de Deus. O que podemos ser sem a palavra e a orientação de Deus. É isso que nos tornamos. E a morte de Abimeleque foi terrível. Ele foi morto pelas mãos de uma mulher. Ele estava invadindo uma cidade e quando ele estava tentando invadir uma torre, uma mulher jogou uma pedra de moinho em sua cabeça e o seu crânio rachou. Assim foi a morte desse homem. Que terrível, não? Que desgraça que havia acontecido com um povo que deveria ter sido uma bênção na terra. E estava sendo uma maldição. E nós vemos aqui, agora entrando no capítulo 10 de Juízes, nós vemos novamente a história se repetindo. Lembra do ciclo que eu falei? Pecado, opressão, clamor, paz, libertação. Olha aqui de novo acontecendo. Se você for no capítulo 10, no verso 6, diz que novamente o povo de Israel começou a fazer as coisas erradas. Começaram a se apostatar. E aí, o que aconteceu? Deus levanta contra eles os filisteus e os amonitas. E eles começam a ser oprimidos pelos filisteus e os amonitas. E aí no versinho, e isso por 18 anos. 18 anos de opressão. Aí no versinho 10 do capítulo 10, o que eles fazem? Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor dizendo, contra ti havemos pecado, visto que deixamos a nosso Deus e servimos aos Balaíns. Olha só, fala, Senhor, perdão, Senhor, nós pecamos contra ti. Sabe o que Deus responde para eles? Vão lá nos deuses de vocês, clama a eles, quem sabe eles livram vocês. Duro, não, essa resposta? E aí o povo de Israel cai de joelho e diz, não, Senhor, nós estamos em pecado, perdão, a gente vai jogar tudo isso fora, e joga todos os deuses fora. Aí sabe o que está escrito no verso 16? Conheça o teu Deus. Olha isso daqui, olha o que o texto bíblico fala da pessoa de Deus no verso 16. Do capítulo 10. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. E então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Em outras versões dizem que o Senhor não mais pôde reter a sua compaixão e estendeu o cetro de misericórdia sobre a vida daquele povo novamente. Como Deus é misericordioso, como Deus é gracioso. E no capítulo 11, Deus levanta um libertador por nome de Jefté. Jefté era filho de uma prostituta. Você consegue entender? Era raro encontrar uma família estruturada. As famílias eram completamente desestruturadas no período de Juízes. Todos os capítulos que nós estamos lendo são famílias desestruturadas. Jefté era filho de uma prostituta. E os seus meios irmãos chegaram até ele e disseram, você é filho de prostituta, vai embora da nossa casa, não queremos saber de você. Ele é expulso do próprio lar e ele vai embora. Aí o povo é oprimido pelos amonitas e aí eles vão atrás de Jefté de novo e diz, por favor, volta, você tem que livrar a gente. E sabe o que Jefté faz? Ele liberta o povo. Porque a miséria que fizeram com ele não guardou ressentimento, porque senão ele seria uma maldição. Ele venceu isso, ele superou a rejeição, ser filho de uma prostituta, todo o sofrimento, ele venceu, ele superou e aí ele se torna uma bênção, ele livra o povo de Israel. Só que Jefté faz uma loucura. Ele faz um voto impensado. Ele chega diante de Deus e fala, Senhor, eu vou lutar contra os amonitas, mas eu quero um sinal do Senhor, se o Senhor vai comigo. O primeiro que entrar por aquela porta, se o Senhor me der a vitória, se o Senhor me fizer vencer, o primeiro que entrar por aquela porta, eu vou sacrificar a ti. Peraí, desde quando Deus pediu o sacrifício de pessoas? Essa era uma prática pagã. Para você ver o nível da idolatria que havia alcançado o povo de Israel. Ele diz que iria oferecer uma pessoa que entrasse pela porta. E quem entra? A filha dele, a sua única filha.
Poxa vida, que situação Jefté se enfiou. E sabe o que é mais triste? A sua filha virgem fica sabendo do voto e diz assim: pai, pelo menos me deixa chorar por 2 meses, porque eu não serei mãe, eu não terei descendência. Me deixa chorar por 2 meses. E o pai, em sua loucura, deixa a filha ir chorar e quando ela volta, sacrifica. Que loucura! Nós estamos falando isso de uma história que aconteceu dentro do povo de Deus. O que acontece quando se tira a Bíblia de alguém, quando se tira a instrução? O que acontece? As pessoas cometem loucuras. E é isso que nós vemos aqui no relato do capítulo 11. Que triste, não? É desgraça em cima de desgraça. E para encerrar, no capítulo 12, nós vemos novamente a tribo de Efraim se levantando, cheio de orgulho, tupetudos, invejosos, dizendo assim: mas espera aí, Jefté, você foi lá vencer os amonitas, mas você não chamou a gente. Por que você não fez? Por que você não chamou a gente? Mas Jefté foi diferente de Gideão. Não tinha nada de cortesia. Falou: mas espera aí, vocês estão brigando comigo por causa de quê? Eu fui lá, tive que enfrentar, vocês não foram, vocês não fizeram a parte de vocês. E aí houve guerra no meio do povo. E a maior parte da tribo de Efraim foi dizimada pela mão de Jefté. Você consegue imaginar que coisa terrível deveria ser viver naquele período? Cada um fazia conforme achava que era melhor. Cada um seguia a sua própria cabeça. Está mais do que provado. Seguir o que pensamos, o que sentimos, é só miséria, sofrimento e morte. Quando Deus estava à frente desse povo, era um povo forte, que vencia suas batalhas e as nações temiam. Agora, eles viviam miséria após miséria. Hoje o Senhor Deus te dá a oportunidade de escolher. O que você prefere? Prefere viver as suas vontades? Então aceite a colheita. Prefere viver nas mãos do Senhor e dependendo dEle? Aceite a abundante colheita que o Senhor Deus tem para a sua vida, que é vida em abundância. Que o Senhor Deus te abençoe. E eu quero convidar você a orar nesse momento e pedirmos a bênção do Senhor. Querido Deus e bom Pai, quantas coisas precisamos aprender. Abre os nossos olhos, Senhor, para que não venhamos cometer os mesmos pecados do povo de Israel. Eles não confiavam em Ti, Senhor, eles viviam em pecado, não abandonavam os seus erros, o Senhor falava ao coração deles, mas ainda eles resistiam. Ajuda-nos a não resistirmos à Tua voz, a quando o Senhor falar conosco, nós estarmos prontos, disponíveis para atender a Tua voz. Eu imploro pelas pessoas que estão em casa neste momento, se há pecado, Senhor Deus, no coração dessas pessoas, se há pecado que elas estão lutando e não conseguem vencer, que em nome de Jesus elas sejam abraçadas por Ti e elas recebam o poder do alto, Pai, para vencer todo e qualquer tipo de pecado. Ajuda-nos, ó Senhor, nessas batalhas que temos, para que venhamos honrar o Senhor e não vivermos em meio a miséria e sofrimento, porque essa não é a Tua vontade. Nos colocamos em Tuas mãos, implorando a Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Que bom ter você até o final aqui no estudo com a gente. Que Deus te abençoe e até amanhã.